Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Capítulo 8. Intercessão e concordância. A oração é um relacionamento pessoal, uma atividade íntima que ocorre principalmente entre Deus e uma pessoa. Como crentes, porém, não existimos em um vácuo. Somos parte da família de Deus, estamos ligados ao corpo de Cristo e parte do poder da vida cristã encontra-se em nossos relacionamentos com as pessoas. Deus as usa para nos afiar, nos fortalecer, nos ajudar, para comemorarem e andarem conosco em meio aos altos e baixos da vida diária. Assim como os nossos relacionamentos são parte importante da nossa vida social, eles são igualmente ou mais importantes na nossa vida de oração. Às vezes oramos pelas pessoas que nos cercam e outras vezes oramos com elas. Quando oramos por elas, fazemos orações de intercessão. E quando oramos com elas, fazemos orações de concordância. Os dois tipos de oração são extremamente poderosos e precisamos entendê-los e saber como agir por meio deles. A oração de intercessão. Intercessão é simplesmente orar por alguém que não seja você mesmo. É clamar a Deus em favor de alguém e levar as necessidades dessa pessoa a Ele em oração. A intercessão é um dos tipos mais importantes de oração, porque muitas pessoas não oram por si mesmas ou não sabem como orar. Por quê? Porque não têm um relacionamento com Deus. Também há momentos em que as circunstâncias são tão difíceis, o estresse é tão grande, a dor é avassaladora e as coisas estão tão confusas que as pessoas não sabem como orar pelas suas próprias dificuldades. Em outros momentos, as pessoas já oraram inúmeras vezes por si mesmas e simplesmente não têm mais forças para orar. Há muitas razões pelas quais as pessoas não podem ou não conseguem orar, mas o mais importante é que quando encontramos pessoas assim, ou sabemos de um crente que não consegue orar, nós nos levantamos em favor dele diante de Deus e oramos com ele em seu benefício, segundo a direção do Espírito Santo. Por exemplo, uma vez visitei uma amiga que estava no hospital sofrendo de câncer. Ela havia lutado essa batalha corajosamente e orado como uma guerreira, mas chegou ao ponto em que não tinha forças suficientes para orar como queria. E disse: Joyce, simplesmente não consigo mais orar. Ela precisava que suas amigas orassem por ela. Não apenas que orassem por ela, mas realmente orassem por ela. Que orassem no lugar dela, porque ela não podia orar. Tanto Andrew Murray quanto Watchman Nee escreveram sobre a intercessão como uma função sacerdotal, como a oportunidade do crente de participar do ministério de Jesus, de orar pelas pessoas. Watchman Nee diz: comparemos diante do Senhor para orar por outras pessoas. Na verdade, isso é ter comunhão com Ele na sua função de sumo sacerdote. Como Ele próprio intercede incessantemente pelo seu povo e pelas necessidades dele. Andrew Murray escreveu que um sacerdote não vive absolutamente para si mesmo. Ele vive com Deus e para Deus. Ele vive com os outros e para os outros. O trabalho dele é descobrir o pecado e a necessidade das pessoas e trazê-las à presença de Deus. Oferecer sacrifício e incenso em nome delas. Obter o perdão e a bênção para elas e depois sair e abençoá-las em seu nome.
Encorajo você a se aproximar de Deus, juntando-se a Jesus no seu ministério de intercessão. A sua família e amigos precisam das suas orações. Seus vizinhos e colegas de trabalho precisam das suas orações. As pessoas da sua igreja, da sua comunidade e o mundo inteiro precisam das suas orações. Vivemos dias difíceis e precisamos orar uns pelos outros. A sua intercessão é o presente mais poderoso e valioso que você pode dar aos que o cercam, e ele fará uma diferença eterna na vida dessas pessoas. Pode haver momentos em que você é a única pessoa na Terra que está orando por alguém, e a sua intercessão pode mudar totalmente a vida dessa pessoa, colocando-se na brecha. Uma brecha é um espaço entre duas coisas. Ela impede que dois objetos, dois espaços, dois seres ou duas pessoas tenham contato uma com a outra. Quando prego em países estrangeiros, há uma brecha entre a audiência e eu. Pode ser uma brecha física, se eu estiver em uma plataforma. Pode ser uma brecha cultural, mas estou mais preocupada com a brecha do idioma. Se eu quiser que as pessoas me entendam, preciso de um intérprete, de alguém que fique na brecha do idioma para mim, para eu poder comunicar a mensagem com eficácia. Ele precisa trabalhar em mim para que a brecha possa ser eliminada e as pessoas possam compreender o que estou dizendo. Ezequiel 22, 29 e 31 fala sobre colocar-se na brecha. E creio que essa passagem contém uma das afirmações mais tristes da Bíblia. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. Por isso derramarei a minha ira sobre todos e consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Uau! Deus estava dizendo basicamente: precisei de alguém para orar. E não consegui achar ninguém que fizesse isso. Então eu precisei destruir a terra. Tudo que ele necessitava era uma pessoa para orar, e toda a terra poderia ter sido poupada. Você está vendo como a intercessão é importante? Apenas uma pessoa poderia ter feito uma enorme diferença em todo um país e ter salvado todos naquele lugar por meio da oração. Precisamos estar dispostos a orar, precisamos ser sensíveis aos momentos em que o Espírito Santo está nos direcionando a interceder e precisamos obedecer. Nunca saberemos quando a nossa oração pode ser exatamente aquela necessária para preencher uma brecha e resultar na conexão do poder de Deus com uma situação desesperadora. Deus muda de ideia. Você pode ver a história de Ezequiel, que a intercessão é poderosa e que as orações de alguém poderiam ter salvado muitas pessoas, mas você sabia que a intercessão também pode fazer Deus mudar de ideia? Como resultado da oração, Deus pode realmente reconsiderar algo que havia planejado fazer. Você lembra dessa história? Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se.
Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo de forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32, 7 e 8. Aconteceu que Moisés subiu ao monte Sinai para pegar os 10 mandamentos e ficou por mais tempo do que o povo queria. Na verdade, na ausência do seu líder, eles se esqueceram do Senhor, cederam aos seus desejos carnais e decidiram derreter todas as suas joias para fazer um bezerro de ouro e adorá-lo. Deus falou com Moisés na montanha e na essência disse o seguinte: é melhor você voltar lá para baixo, porque o povo já se meteu em encrenca. E estou furioso com isso. Graças a Deus, o Salmo 35 diz que a ira de Deus dura apenas um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre. A história continua. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda sobre eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Êxodo 32, 9 e 10. Que bom o fato de Moisés ser um homem de Deus. Do contrário, ele poderia ter dito: ótima ideia, Deus, esqueça esse povo e faça algo grande comigo. Em vez disso, Moisés começou a interceder pelo povo, porque ele se importava muito com eles. A Bíblia diz: Moisés, porém, suplicou ao Senhor. Êxodo 32, 11. Isso significa que ele não deixou Deus em paz. Mas Deus já havia dito: deixe-me em paz. Não venha orar, porque se você fizer isso, eu vou ter de ouvir você. Mas Moisés insistiu: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Êxodo 32, 11. Moisés recusou-se a desistir, porque o problema ainda não estava resolvido no seu coração. Ele amava o povo, ele conhecia a natureza de Deus e o seu caráter. Além de tudo, ele sabia que Deus amava mesmo o povo e não queria realmente abandoná-lo. Então, como Moisés tratou dessa situação enquanto orava e falava com Deus sobre ela? Ele, na verdade, pediu a Deus que mudasse de ideia. Ver Êxodo 32, 12. E, em resumo, disse: ora, vamos lá, Deus. Não quero que a tua reputação fique arruinada entre os egípcios. Tu não queres que eles digam que não és capaz de livrar o teu povo. Tu não queres que eles pensem que deixaste o teu povo sofrer e morrer no deserto. Vamos lá, Deus. Isso não tem a ver conosco, tem a ver contigo. Estou te pedindo, Deus, para livrá-los, não por eles, porque realmente são uns pilantras, mas por amor do teu santo nome. Eu realmente não quero que a tua reputação seja afetada por tudo isso. Então, Deus, por que tu não vais em frente e os livra, para que todos saibam o quanto tu és grande? Ver Êxodos 32, 12, 13. A Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Êxodo 32, 14, na verdade diz: e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Isso faz parte do propósito e do poder da intercessão. Nós podemos fazer a diferença quando oramos.
A intercessão faz a diferença. Ao longo desse livro, espero que você esteja aprendendo com várias histórias e exemplos de quanto poder existe na oração e que grande diferença a oração faz na vida das pessoas quando oramos por elas. Deixe-me compartilhar uma situação específica e muito prática em minha vida, na qual a intercessão realmente fez a diferença. Eu estava tendo muita dificuldade em me disciplinar para fazer exercícios. Normalmente sou uma pessoa disciplinada, mas eu simplesmente não conseguia manter a prática de um programa regular de exercícios. Francamente, eu detestava aquilo. O exercício era realmente o pior tipo de cativeiro para mim. É claro que Dave sempre se exercitou durante toda a vida. Não, então, a sua enorme disciplina estava sempre me espreitando e me condenando todos os dias. Ainda por cima, todos os médicos que eu consultava queriam saber: você está se exercitando? E eu sempre tinha que dizer: bem, não. O pior é que eu via o meu corpo despencar, saindo dos lugares onde ele deveria estar para lugares onde ele definitivamente não deveria estar. Quando me olhava no espelho, perguntava-me a mim mesmo: para onde foi a Joyce? E quando finalmente entendi que eu era a mulher do espelho, perguntei: o que podemos fazer com todas essas gordurinhas? A resposta era sempre a mesma: exercício. Então gemi, resmunguei e tentei iniciar todo tipo de programa de exercício, o que só durava até meus músculos começarem a doer. Então eu interrompi o programa porque não gostava de me sentir desconfortável intencionalmente. Então um amigo nosso, muito ungido, me telefonou e disse: Joyce, Deus colocou em meu coração que orasse por você, por algo que você deseja pessoalmente, mas não tem nada a ver com o seu ministério, algo que você simplesmente deseja. Bem, sei que esse homem é um intercessor poderoso, então pensei, vou pensar nisso com atenção, porque provavelmente conseguirei qualquer coisa pela qual ele ore. Pensei e pensei, cheguei à conclusão de que iria pedir para que ele orasse por mim, para que eu desenvolvesse uma disciplina para me exercitar. Eu sabia que precisava disso, porque queria continuar por aqui até o fim e ter uma longa jornada. Eu queria estar viva para irritar o diabo até Jesus voltar. Então, finalmente respondi: quero que você ore para que eu consiga me disciplinar para manter um bom programa de exercícios. Simplesmente compartilhar essa fraqueza com um intercessor e dizer: não consigo me disciplinar nessa área, foi incrivelmente poderoso e muito libertador. Depois que ele começou a orar por mim, pude me exercitar de forma consciente e disciplinada pela primeira vez em toda a minha vida. Não muito depois que comecei, cheguei até mesmo ao ponto de poder dizer: estou começando realmente a gostar de me exercitar. Um fardo de oração. Às vezes, quando você está orando pelas pessoas, sente o que chamamos de um fardo, ou um fardo de oração, ou de intercessão. Um fardo é algo que vem ao seu coração e faz com que ele se sinta pesado, como se guardasse algo importante. É algo do qual você não consegue se livrar. Às vezes você nem mesmo sabe o que é exatamente esse fardo, ou não entende totalmente, mas só sabe que precisa orar. Eu recebi um fardo de oração há pouco tempo. Estava tentando assistir algo na televisão, um programa que eu realmente queria assistir, mas estava com dificuldade de me concentrar e sentia vontade de chorar.
Então não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, mas parecia ser algo no meu interior dizendo: "Ah!" Então desliguei a televisão, deitei-me com o rosto voltado para o chão e comecei a orar e a soluçar diante do Senhor. De repente, uma jovem veio à minha mente. Eu sabia que ela estava passando por um momento difícil. Durante cerca de 15 minutos orei, intercedi, chorei e clamei por ela. Fiz isso e depois que terminei de orar, o fardo retirou-se. Levantei-me, assisti ao meu filme e ficou tudo bem. Deixe-me compartilhar algo sobre um fardo de oração. Você não pode inventá-lo nem falsificá-lo, mas se tentar ignorá-lo, não conseguirá encontrar alívio. Se você nunca experimentou nada parecido com o que aconteceu comigo e sentir um fardo de oração em algum momento, não comece a se perguntar o que há de errado com você. Deus não me dá fardos como aquele com frequência. A maioria das minhas orações são simples, normais e corriqueiras. Por outro lado, algumas pessoas parecem ter um fardo de oração toda vez que fecham os olhos. Tenho uma boa amiga e ela é uma intercessora. Toda vez que começa a orar, 5 minutos depois está chorando como um bebê. Ela tem um tipo de chamado diferente do meu, mas não me sinto menos espiritual quando oro com ela. Quando Deus me dá um fardo, respondo da forma adequada, mas quando Ele não me dá, não me sinto condenada nem começo a me perguntar se há algo errado com a minha vida espiritual. Como intercessores, precisamos aprender a receber nossas missões de Deus e saber como distinguir se algo é um verdadeiro fardo de Deus ou não. Do mesmo modo, os intercessores não tentam fazer o que Deus chamou outra pessoa para fazer. Eles simplesmente obedecem a Ele, orando fielmente por tudo que Deus ou está chamando para orar, ou perseveram nisso até o fardo ser retirado. Todos nós temos o ministério da intercessão e a responsabilidade de orar uns pelos outros de acordo com a direção que Deus nos dá. Algumas pessoas são chamadas e especialmente dotadas de um ministério de intercessão e poderíamos dizer que ocupam um ofício espiritual de intercessores. Elas podem orar pelos outros por muitas horas, todos os dias ou várias vezes por semana. Essas pessoas podem ter experiências de oração que outras não têm, mas lembre-se de que Deus está nos ensinando a orar de forma individual. Não devemos ficar intimidados pela experiência de outra pessoa com a oração. Encontre o seu lugar na oração. Todo crente é chamado a orar e interceder, mas nem todos são os chamados para o ofício espiritual de um intercessor. Por exemplo, acredito que Deus chamou Dave como intercessor pelos Estados Unidos. Ele parece ter uma missão oficial do Senhor de orar por nosso país, um verdadeiro fardo por assuntos e questões nacionais, um anseio por ver o avivamento em nossa terra e um profundo e prolongado interesse pelas coisas que dizem respeito aos Estados Unidos. Ele estuda com diligência a história norte-americana e se mantém informado sobre o que se passa no governo do país. Também há um fervor incomum acompanhando suas orações. É isso que quero dizer quando digo haver pessoas que operam no ofício de intercessores. Desde 1997, tenho observado Dave orar, chorar e bombardear o céu em favor dos Estados Unidos. Não choro pela nossa nação como ele faz, mas isso não significa que não me importo ou que não oro por nossos líderes. Significa apenas que não posso me obrigar a ter a mesma paixão de Dave, porque essa paixão foi dada a ele por Deus. Isso também significa que Deus está usando Dave e eu como uma equipe. Ele usa Dave jogando
em uma posição e a mim jogando em outra. Se eu começar a me perguntar o que há de errado comigo, por não interceder como Dave intercede, acabo me sentindo condenada, e isso me impedirá de cumprir o que Deus me chamou para fazer. Entretanto, se eu estiver confiante na minha posição e colocar o meu foco em ser excelente nela, nosso time sempre vai vencer. Deus não designa tudo a todos. O Espírito Santo divide as tarefas de maneira como considera ser adequada e tudo o que precisamos é fazer a nossa parte. Quando não orar? Você sabia que às vezes podemos orar por alguém e estarmos nos opondo à vontade de Deus? Acredite ou não, há momentos em que não devemos interceder por uma pessoa. Deus disse a Jeremias em Jeremias 7,16: Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Às vezes, através das nossas orações, podemos proteger as pessoas e manter o inimigo longe delas, mas em outras ocasiões, o inimigo precisa se aproximar delas o bastante para que tenham de passar por algo desagradável, porque essa dificuldade é justamente aquilo que as fará se voltar para Deus. Isso é importante porque o inimigo quer que pensemos que estamos pecando se não orarmos por alguém. Ele usará o fato de não estarmos intercedendo para nos condenar e nos impedir de orarmos como Deus quer que oremos nessa situação. Por isso, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Pode ser que Ele não nos diga para orar por alguém com muita frequência, mas quando fizer isso, precisamos conhecer a sua voz para resistir o inimigo e obedecer. Uma oração muito poderosa. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer é pelos seus inimigos. Se você quer conhecer uma pessoa poderosa em oração, procure alguém que interceda por um inimigo. Creio que Deus nos abençoa tremendamente quando intercedemos por aqueles que nos ofenderam ou traíram. Você se lembra de Jó? Ele teve de orar pelos seus amigos, depois que eles o magoaram e decepcionaram. Mas logo após essa oração, Deus começou a restaurar a sua vida. Na verdade, Deus deu-lhe de volta em dobro tudo que Jó havia perdido. Ver Jó 42:10. Orar por alguém que nos feriu é muito poderoso, porque quando fazemos isso, estamos andando em amor para com aquela pessoa e obedecendo a palavra de Deus. O que Jesus nos diz para fazermos em Mateus 5:44, ele nos instruiu a orar pelos nossos inimigos, dizendo: Mas eu lhes digo, amém, os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem. Quando você pensar nas pessoas que usaram e abusaram de você, que o importunaram e falaram mal de você, abençoe-as, não as amaldiçoe. Ore por elas. Deus sabe que abençoar os seus inimigos não é fácil e que você talvez não sinta vontade de fazer isso, mas você não faz isso porque sente vontade. Faz como para o Senhor. Optar por orar e abençoar em vez de amaldiçoar é muito poderoso na esfera espiritual e Deus fará grandes coisas na sua vida em decorrência disso. A oração de concordância. Quando você está orando por alguma coisa e não parece estar fazendo nenhum progresso, talvez precise chamar alguém para orar em concordância com você. Esse tipo de unidade estabelece uma dinâmica espiritual poderosa e, de acordo com o Salmo 133, ela é boa e atrai as bênçãos de Deus.
Quando duas ou mais pessoas entram em concordância, o próprio Jesus promete estar com elas. A sua presença exerce mais poder do que podemos imaginar sobre a nossa vida e circunstância. Ele diz em Mateus 19:20: Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deus também está conosco individualmente, mas o nosso poder aumenta quando estamos juntos em unidade e em concordância. A Bíblia diz que uma pessoa pode colocar 1000 em fuga, mas 2 pessoas podem colocar 10.000 em fuga. Ver Deuteronômio 32:30. Gosto desse tipo de matemática. O inimigo sabe que as bênçãos de Deus repousam sobre a unidade e que a sua presença está com ele, aqueles que concordam em seu nome. Por isso trabalha diligentemente para dividir as pessoas, gerar contendas nos relacionamentos, provocar ira e ciúmes, e para manter as pessoas em divergência. Precisamos entender o poder da unidade e da concordância, e embora precisemos ter momentos de comunhão íntima com Deus, também precisamos exercitar o poder de orarmos juntos em concordância. Vivendo em concordância. A oração de concordância só é eficaz quando os envolvidos estão vivendo em concordância em sua vida natural diária. Isso não significa que não podemos ter nossas próprias opiniões, mas que existe harmonia e respeito mútuo e que honramos uns aos outros em nossos relacionamentos. Significa que existe uma ausência de coisas que geram divisão e contenda, como o egoísmo, a ira, o ressentimento, os ciúmes, a amargura ou a competição. Viver em concordância é como estar no mesmo time de futebol. Todos trabalham juntos, apoiam e encorajam uns aos outros, acreditam e confiam uns nos outros, enquanto perseguem o mesmo objetivo e compartilham a vitória. Meu marido Dave e eu vivemos em concordância. Isso não significa que nunca temos opiniões divergentes ou que nunca discordamos. Entretanto, significa estarmos comprometidos em evitar conflitos e divisões no nosso relacionamento. Também significa, às vezes, termos de concordar em discordar, enquanto honramos e respeitamos um ao outro. Do mesmo modo, vivo em concordância com as pessoas do Ministério Joyce Meyer. Não estou intimamente envolvida em todas as decisões tomadas, mas transmiti às pessoas que trabalham para nós as coisas que estão no meu coração. Quando elas tomam decisões, fazem isso em concordância com a visão que Deus me deu e que eu passei para elas. Deste modo, todos nós estamos orando e trabalhando em concordância com um propósito dado por Deus ao ministério, vivenciando grandes bênçãos e sendo usados para abençoar outros, além do que jamais pude imaginar. Assim como quero que você conheça o significado de viver em concordância, também quero que saiba o que não é viver em concordância. Por exemplo, não podemos fofocar sobre o pastor da semana inteira e depois pedir a ele que ore conosco em concordância por cura se recebemos um diagnóstico negativo do médico. Não podemos gritar com nossos filhos todos os dias, implicar com eles ou ficar apontando o tempo todo seus erros e depois dizer que concordemos com eles em oração para tirarem uma boa nota na escola. Não podemos falar pelas costas de um colega de trabalho e depois pedir que ele concorde conosco na oração para mantermos nosso emprego, quando houver iminência de demissões.
Não podemos brigar com o nosso cônjuge o tempo todo, reclamar dele com nossos amigos e depois, quando ele perder o emprego, dizer: bem, vamos orar em concordância para que você consiga outro emprego logo. Não podemos guardar um ressentimento não declarado contra um membro da família durante anos, depois, quando chegar a hora da leitura do testamento do vovô, pedir a ele que ore em concordância para ambos sermos poderosamente abençoados. Manter a unidade e a harmonia exige esforço, mas o poder liberado quando pessoas que vivem em harmonia oram vale o esforço. Deus é honrado quando nos comprometemos a viver em unidade, porque Ele sabe que isso nem sempre é fácil. Seja um gerador e um mantenedor de paz, e você será chamado de um filho de Deus. Ver Mateus 5:9. Ore em concordância, ore a Deus. Em Lucas 18, 10, 11, lemos sobre 2 homens que foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro coletor de impostos. Jesus disse: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Então ele começou a enumerar todas as suas boas obras. O que gosto nessa passagem é que a Bíblia não diz que o fariseu estava orando a Deus. Ela diz que ele foi ao templo para orar, mas fazia isso no íntimo ou consigo mesmo. Aqui lemos sobre um homem que parecia estar orando, mas a Bíblia diz que ele não estava nem mesmo falando com Deus. Ele estava falando consigo mesmo. Creio que às vezes também oramos para impressionar as pessoas, talvez até para impressionar a nós mesmos. Vamos ser sinceros, podemos nos impressionar com a nossa própria eloquência. Quando estamos orando em concordância com alguém ou com um grupo de pessoas, devemos tomar muito cuidado para não estarmos pregando para as pessoas e nem tentando parecer super espirituais, mas que nossas orações sejam guiadas pelo Espírito e estejamos realmente abrindo nosso coração diante de Deus. A concordância é incrivelmente poderosa, mas ela precisa ser pura e vir de um lugar onde há humildade. Poder multiplicado. Jesus prometeu que se 2 pessoas na terra concordarem em alguma coisa, Deus fará com que ela aconteça. Ver Mateus 18, 19. Como já mencionei, ele responde às orações de concordância quando aqueles que estão orando já expressam concordância em sua vida diária. Ele aprecia muito aqueles que pagam o preço para viverem em concordância, em unidade e em harmonia. A esses, ele diz essencialmente o seguinte: quando vocês se reunirem assim, o meu poder é liberado entre vocês. O poder da sua concordância é tão dinâmico que, sem dúvida, conseguirão o que desejam. Eu farei isso. Como você pode ver, a concordância é tão poderosa que é um princípio de multiplicação e não de soma. Por isso, a Bíblia diz que uma pessoa pode colocar 1000 para correr e 2 podem colocar 10.000 em fuga. Ver Deuteronômio 32:30. Se a concordância estivesse baseada na soma, uma pessoa colocaria 1000 para correr e 2 colocariam 2.000. Mas a unidade ordena a bênção de Deus. E a bênção de Deus gera multiplicação. Por esse motivo, a oração onde há verdadeira concordância é uma força poderosa no reino espiritual. Há pouco tempo ouvi a história de um jovem que fez a oração de concordância com os pastores de sua igreja. Esse é um grande testemunho do poder de Deus, desse tipo de oração, e acredito que o ajudará tanto a entender como orar em concordância com outras pessoas, quanto o encorajará a fazer isso. Alan tinha 21 anos quando sentiu em seu coração que Deus queria lhe dar uma esposa. Para muitos,
Ele era jovem demais para estar pensando em um compromisso como esse. Mas depois de falar com os seus pastores, eles também concordaram que era o Senhor quem o estava direcionando a crer em uma resposta a esse pedido. Ele tinha um relacionamento íntimo com seus pastores e prestava conta de seus passos, e eles praticando o princípio de viver em unidade. Por entender e acreditar na oração de concordância e para demonstrar que ele encarava sua oração com total seriedade, Alan ligava para um dos seus pastores todos os dias a fim de orar por sua esposa. Alan orava: Deus, a Bíblia diz que tu fazes com que o solteiro tenha uma família. Eu estou pedindo que tu me envies a minha esposa no teu tempo perfeito. Do outro lado do telefone, o seu pastor entrava em concordância com o pedido de Alan. Senhor, eu concordo com Alan, ele dizia. E a tua palavra diz que se dois concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que peçam, vos será feito por meu Pai que está no céu. Assim, Senhor, concordamos e acreditamos que a esposa do Alan virá depressa, em nome de Jesus. Logo depois de 6 breves semanas, Deus respondeu à oração do Alan com uma certeza misteriosa. Ele sabia que sua esposa seria uma jovem que ele havia conhecido meses antes. Até então, nenhum deles tinha nenhum interesse pelo outro, mas depois que Alan e seu pastor começaram a orar todos os dias, os sentimentos começaram a mudar, tanto em Alan quanto da garota. A princípio, ambos descartaram a hipótese, uma vez que Alan estava certo de que o Senhor não responderia tão rápido. Ele esperava que Deus enviasse sua esposa meses mais tarde, se não anos. Mesmo assim, ele ainda estava preparado para orar todos os dias por sua futura esposa. Mas 6 semanas pareciam ser um pouco antes do programado. Depois de conterem seus sentimentos por algum tempo, ambos entenderam que realmente Deus os estava direcionando a se casarem. Eles cortejaram por 7 meses antes disso. Olhando para trás, Alan relaciona o casamento deles diretamente às noites em que ligava fielmente para o seu pastor, e eles concordavam que Deus enviaria e abençoaria uma parceira para ele. O casal agora está casado há mais de 2 anos, esperando seu primeiro filho e servindo a Deus de todo o coração. Deixe-me dizer que nem todos que fazem a oração de concordância pedindo um cônjuge talvez venham encontrar o seu parceiro ou parceira tão depressa quanto Alan. Lembre-se de que Alan estava pedindo a Deus que lhe mandasse sua esposa no tempo perfeito de Deus, mas acontece que ele optou por responder rapidamente. Todos nós podemos experimentar o poder da oração de concordância, assim como Alan. Eu experimentei pessoalmente o poder de concordância em muitas áreas da minha vida e ministério. Sei que a oração de concordância é realmente um tipo de oração que libera um poder multiplicado, e acredito que orar desta maneira trará resultados tremendos à sua vida. Resumo: como crentes, somos parte de uma família, a família de Deus. Os relacionamentos constituem parte vital da vida cristã e devemos ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, compartilhar uns com os outros e levar as cargas uns dos outros. Também devemos incluir nossos irmãos em nossa vida de oração por outras pessoas ou com outras pessoas. Quando oramos pelas pessoas, estamos praticando um tipo de oração conhecido como intercessão. Quando intercedemos, estamos nos unindo a Jesus no seu ministério e cooperando com ele enquanto intercede no céu por nós na terra. A intercessão pode realmente mudar o rumo da vida de uma pessoa e somos privilegiados por podermos orar por aqueles que nos cercam. Nunca devemos desvalorizar o poder das nossas orações. As orações de uma única pessoa podem fazer uma enorme diferença.
Não apenas podemos orar pelas pessoas, como também podemos orar com elas em concordância. A harmonia nos relacionamentos leva à unidade da oração, que libera um grande poder na vida e nas situações que as pessoas enfrentam. Andrew Murray escreve: Deus nos dá uma promessa muito especial para a oração em conjunto feita por 2 ou 3 pessoas que concordam no que estão pedindo. Essa promessa se refere ao poder, ao consolo e à direção que está disponível para nós em sua presença quando oramos. O poder, o consolo e a direção de Deus estão disponíveis para você. Ele quer que você experimente essas coisas de uma forma pessoal e poderosa. E eu também. Chaves para oração. Intercessão é orar por outras pessoas. Quando intercedemos, nos colocamos na brecha entre Deus e a outra pessoa. Deus pode mudar de ideia como resultado da intercessão. Na intercessão, deixe que o Espírito Santo dirija e coopere com o que Ele está fazendo na vida das pessoas por quem você está orando. Quando você tiver um fardo de oração, ore até que ele seja retirado. Se sentir que por algum motivo não deve orar por uma situação, confie em Deus para cuidar dela e não se obrigue a orar. Todos nós precisamos encontrar o nosso lugar na oração e ser fiéis em cumprir as missões de intercessão que Deus nos der. Algumas das orações mais poderosas que podemos fazer são as orações pelos nossos inimigos. Uma dinâmica espiritual poderosa entra em cena quando pessoas que vivem em concordância começam também a orar em concordância. Viver em concordância inclui harmonia, pureza, honra e humildade em um relacionamento. Isso requer a ausência de conflitos, ciúmes, ressentimentos, ira e amargura. A oração de concordância traz o poder da multiplicação e a bênção de Deus para uma situação.